Olá pessoal, aqui é o Pastor Antônio Júnior e no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre uma questão muito importante em nossos dias, que é a forma que o diabo tem usado para influenciar as nossas vidas. É uma forma diferente de batalha espiritual daquela que nós estamos acostumados a enfrentar. E uma coisa muito importante para você saber é que a realidade é muito mais ampla do que aquilo que a gente vê ou sente através dos 5 sentidos. Tudo aquilo que você pode ver, ouvir, pegar e experimentar está na esfera do mundo físico, que é a dimensão em que nós vivemos. Mas existe uma outra dimensão que nós não conseguimos acessar livremente, onde outros seres habitam e que nós chamamos de espiritual. Esses seres conseguem interferir na nossa dimensão e afetar as coisas que nós fazemos. E entre esses seres espirituais existem alguns que se mantiveram fiéis a Deus, que nós chamamos de anjos, mas existem outros que se rebelaram contra o Senhor, que nós chamamos de demônios, que são os anjos caídos. E o principal deles se chama Satanás, que segundo a Bíblia é o nosso adversário. Irmão, uma coisa que você precisa ficar atento é que o diabo quer influenciar a sua vida todos os dias, de várias formas, mesmo que você não tenha conhecimento disso. Algumas formas são mais diretas, através de uma falsa religião, por exemplo, através de horóscopo, através de um relacionamento que não vem de Deus, ou de alguma amizade que tenta te afastar dos caminhos do Senhor. Mas hoje eu quero falar para você de algo que é muito mais sutil. Eu quero te provar neste vídeo que o espírito do anticristo já está nesse mundo e está influenciando todas as pessoas. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe o seu like, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para que você seja avisado sempre que eu colocar um vídeo novo. Todos os dias eu tenho colocado orações, mensagens de fé, tudo para te fortalecer na caminhada com Deus. Então vem aprender da palavra do Senhor junto comigo, ok? Então vamos lá. Irmãos, eu quero ler um versículo que está em 1 João capítulo 4 para você entender o que eu vou explicar nesse vídeo. Está escrito assim: todo espírito que não confessa a Jesus não professa de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Olha isso, irmãos. Muitas vezes a gente pensa que o anticristo é somente uma pessoa que vai surgir no fim dos tempos, na grande tribulação antes da volta de Jesus. Só que este versículo mostra que esse espírito maligno já está presente no mundo desde quando João escreveu esta passagem. E se você souber o que é esse espírito do anticristo, você poderá se proteger muito mais das influências do diabo. E se você ler o capítulo seguinte de 1 João, está escrito que o mundo todo está sob o poder do maligno. Ou seja, o diabo está controlando este mundo e ele está trabalhando o tempo todo para afastar qualquer influência de Cristo neste mundo. Mas a pergunta que fica é: o que é o mundo? O mundo é a soma de 4 coisas: cultura, sistemas políticos, sistemas econômicos e movimentos sociais. Infelizmente, cada uma dessas coisas está debaixo do controle do diabo. E essa é a principal forma que ele usa para nos influenciar. Porque é muito mais fácil você identificar e se proteger de uma ação do inimigo se ela vem na forma de um ritual de magia negra, por exemplo, do que quando ela vem através de uma propaganda bonita na TV, pessoas famosas, sempre sorrindo. Aí fica muito mais difícil de identificar. Então a primeira forma de influência do inimigo é a cultura. Irmãos, vocês não imaginam o quanto a cultura está sendo dominada pelo diabo. Os filmes, séries, as obras de arte, as músicas, tudo isso está debaixo da influência maligna para conseguir manipular o maior número de pessoas. Pense comigo sobre as músicas que foram produzidas nos últimos 30 anos. Olha quanta música fala sobre o sexo de uma maneira pervertida e diferente da maneira como Deus criou para ser. Preste atenção também nas séries que você assiste. Quantas delas te levam a torcer por um personagem que age contra todos os princípios de Deus escritos na Bíblia? Isso acontece por causa da manipulação que esses produtores usam e que fazem a gente se identificar com aquela pessoa. Eles criam uma história de dificuldade, de muito sofrimento para o personagem principal, porque eles sabem que muitos de nós sentimos pena de ver pessoas passando por lutas. Aí ele mostra essa pessoa se superando, mesmo que seja fazendo vingança, matando, contando mentiras, e no final ela consegue vencer.
E qual é o perigo de tudo isso? É que isso pode mudando a nossa mentalidade e nos fazendo pensar que alguém pode se dar bem na vida, mesmo não seguindo os princípios da palavra de Deus. E pode observar, quase todos os filmes e séries que prendem a nossa atenção seguem esse mesmo padrão. E é impressionante como nós somos atraídos, nós temos a tendência de gostar do personagem mau, daquele personagem vingativo, porque parece que, segundo os filmes, segundo as séries, os livros, ser bonzinho é ser bobo, é algo muito sem graça. Então nós precisamos refletir sobre isso e não nos deixarmos ser influenciados pela cultura deste mundo, ok? A segunda forma de influência maligna são os sistemas políticos. Infelizmente, hoje não existe nenhum sistema político que seja fiel aos ensinamentos de Jesus. E isso acontece não porque os políticos são ruins, mas porque o sistema está corrompido e totalmente debaixo do controle do diabo. Eles fazem de um jeito que, ainda que entre alguém na política que seja bem intencionado e que tenha valores cristãos, é muito difícil essa pessoa colocar os seus projetos em prática. Isso sem falar da corrupção, dos subornos e das ameaças, caso alguém não queira se corromper. É por isso que nós vemos muitas pessoas de Deus que entram na política que ou se desviam ou não conseguem fazer muita coisa. É duro, irmãos, mas infelizmente é a realidade. É por isso que eu não sou a favor de pastores entrando na política, porque o pastor foi chamado para cuidar das ovelhas, cuidar da obra de Deus. Então fique muito atento com pessoas que querem entrar na política e veja se essa pessoa vai continuar fiel, se essa pessoa não vai negociar os seus valores. É disso que nós precisamos, de pessoas ousadas, corajosas para enfrentar esse sistema político e que tenham o temor de Deus. Amém? A terceira forma de influência maligna são os sistemas econômicos. Existem basicamente duas formas do diabo controlar esse sistema, através do capitalismo e do socialismo. Como acabamos de ver, o sistema político já está corrompido, então eles criam impostos impagáveis e não devolvem em serviço para a população. Com isso, eles levam o empresário a sonegar impostos para manter a sua empresa sustentável e assim ter uma margem de lucro nas suas negociações. Além disso, muitos começam a pagar errado os seus empregados para manter mais dinheiro em caixa e conseguir preços mais baratos. Com isso, eles levam o concorrente a fazer a mesma coisa e assim os empregados não recebem o que merecem. E a resposta criada para combater tudo isso foi o socialismo, que conseguiu ser pior ainda. E como funciona? O Estado começa a tomar as coisas que as pessoas produzem, prometendo que vai distribuir para melhorar a vida de todos e gerar igualdade. Mas isso acaba fazendo com que as pessoas fiquem preguiçosas, produzam menos, já que elas não poderão ficar com o que produzem, e assim o país vai ficando cada vez mais pobre, e com isso a corrupção, roubos, violência aumentam, e o ciclo fica interminável. E isso tudo leva as pessoas a pecar e se afastar mais de Deus. Sem contar que os líderes políticos, eles se tornam cada vez mais gananciosos, cada vez pensando somente neles, já que eles não sofrem junto com a população. Então esta é uma maneira do diabo influenciar a nossa sociedade e nós devemos clamar pela misericórdia de Deus e principalmente usar sabedoria na hora de votar, ok? A quarta forma de influência maligna que está muito presente no mundo de hoje são os movimentos sociais. Irmãos, nós estamos vivendo um momento onde vários momentos que levantam ódio entre as pessoas estão surgindo. Movimentos que prometem proteger as pessoas que estão sofrendo por serem minorias, usando palavras como amor, tolerância, respeito, mas acabam incentivando as pessoas nas manifestações, tanto nas ruas quanto na internet, a odiar, agredir e serem intolerantes. Na verdade, esses movimentos transformam as pessoas em objetos, somente para alcançar o objetivo deles, que geralmente é poder e dinheiro. Então eles pegam os sentimentos ruins que essas pessoas já têm, dizem que irão lutar por elas em nome do amor, mas ficam incentivando essas pessoas o tempo todo a exporem o seu ódio contra aqueles que consideram seus inimigos, normalmente a família e as igrejas. Assim, essas pessoas fazem provocações e os outros que estão do outro lado começam a agir também com agressividade, achando que precisam se defender, e com isso ambas as partes praticam o ódio e a revolta, usando a palavra amor. Irmãos, vamos ser sinceros, quem ganha com tudo isso é o diabo. Todo dia nós vemos isso acontecendo nas redes sociais e nós vamos sendo influenciados em nossos pensamentos e sentimentos.
muitas vezes sem perceber que tudo isso já faz parte de um sistema que é controlado pelo diabo para influenciar as nossas vidas. Esse sistema são as chamadas ideologias, que estão cada vez mais ocupando espaço na nossa sociedade, nas escolas, nas universidades, na TV, na internet, nos filmes, séries, novelas e livros. E muitas vezes a gente não se dá conta de que isso não é simplesmente uma ação de pessoas, mas de um ser espiritual que a única coisa que ele quer é afastar as pessoas de Deus. Foi por isso que o apóstolo Paulo nos deu o seguinte alerta em Efésios capítulo 6. Veja o que ele disse: a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Olha isso, irmãos. Aqui mostra que a nossa luta não é contra as pessoas. Mas vamos ser sinceros, contra quem nós sentimos vontade de lutar, brigar e cortar relações? Contra as pessoas. E aí, a gente acaba caindo nos laços que o diabo vai armando contra nós. E nós nem precisamos sair da igreja, se desviar dos caminhos de Deus, para sermos influenciados pelo inimigo. E qual seria então a solução para tudo isso? Algumas pessoas acham que a solução seria desconectar das redes sociais, não ir na faculdade, não ler livros ou assistir filmes. Mas irmãos, isso é impossível. Você precisa se envolver com as coisas que acontecem no mundo. Você não pode ser bitolado, alienado. E tem uma oração que Jesus fez pelos seus discípulos e até mesmo por nós, em que ele disse o seguinte, está lá em João capítulo 17. Pai, não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Aqui nós vemos, irmãos, que a solução para o cristão não é sair do mundo. O que nós temos que fazer é ficar atentos com aquilo que a gente ouve e assiste, sempre conferindo se estão de acordo com o que a Bíblia diz, para que a gente não mude a nossa maneira de pensar e agir. Então, irmãos, para a gente concluir, a solução para isso é não ignorar as intenções do diabo. Guarde isso que eu vou te dizer do fundo do meu coração. Eu e você precisamos ter um olhar mais crítico sobre as coisas. Precisamos tentar entender o que está por trás das ideias e das sugestões que chegam até nós, sempre fazendo a seguinte reflexão: o que está por trás de tudo isso? Quando você faz isso, você não é mais manipulado como a maioria das pessoas é, e você ainda pode abrir os olhos das pessoas para enxergar a realidade das coisas e das artimanhas do diabo, ok? Eu sou o pastor Antônio Júnior e agora eu peço que você compartilhe esta mensagem com pelo menos 3 amigos seus no WhatsApp, no Facebook. Vamos espalhar a mensagem do Evangelho e vamos abrir os olhos das pessoas, ok? Eu te espero então no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.